live de hoje. O que acontece? Nós temos uma programação. Uma programação que faz com que a gente aceite, acate realidades, situações, verdades, paradigmas que na verdade não são nossos. Quando você aceita isso, você começa a produzir, começa a processar situações que desvirtuam você do teu melhor. Olha que interessante isso. Então vamos lá. Nós somos indivíduos, correto? Nós somos indivíduos. É assim que a gente se autoproclama, não é? Indivíduos, né? O que é indivíduo? Ah, Alfredo, indivíduo é alguém. Eu sou um indivíduo, você é um indivíduo. Ok, mas o que significa indivíduo? É isso que às vezes eu paro, eu fico pensando assim, meu Deus, por que a gente parou de ter linguística? Por que a gente parou de ter uma série de disciplinas na escola que elevavam tanto a nossa capacidade intelectual, né? Mas enfim, indivíduo. Tá? A palavra indivíduo vem do latim individuus, que significa uno, indivisível, inseparável. Não tem como você se particionar. E aí, a gente pode colocar isso até como um paradoxo. Vamos observar isso? O que é paradoxo? É aquilo que foge da nossa capacidade de raciocínio. Tá? Então vamos lá. Se eu sou um indivíduo, por que eu tenho o costume de dizer que eu tenho que me virar em quatro? Por que eu tenho o costume de dizer que eu sou um em casa e outro na rua? E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira comprada, aceita, pactuada pela maioria da sociedade, pela maioria das pessoas. Tá? Ah, e dentro de casa você é uma pessoa, na rua você é outra. Mentira. Isso é uma mentira. Não aceite isso, não entre nessa, não acredite nisso. Você não é. Não tem... Ah, eu deixo os meus problemas do lado de fora do meu ambiente de trabalho. Eu deixo meus problemas do trabalho do lado de fora da porta da minha casa. É mentira. Isso não acontece. Quando você fala de indivíduo, de individualidade, nós temos duas coisas que eu quero trazer para vocês hoje. Um contraponto. O que é um contraponto? Contraponto é aquilo que se opõe, que vai, né, contra a questão. Então vamos lá. Individualidade. Qual é o contraponto? Nós temos um contraponto e um paradoxo. Já vou aprofundar o que é paradoxo, mas o contraponto é aquilo que se impõe, que se coloca contra, que se nega. Se eu sou um indivíduo, tá? Esse é o contraponto. Se eu sou um indivíduo, por que eu busco... Se eu sou um indivíduo indivisível, por que eu busco grupo? Por que eu busco encaixe, reconhecimento, manada, pertencimento? Por que então? O que acontece comigo? Por que as coisas funcionam dessa forma para mim? Se eu sou um indivíduo. Nós já vamos entrar nesse assunto. Primeiro eu quero falar sobre o paradoxo. O que é paradoxo? É aquilo que está fora da nossa capacidade de entendimento, que está fora da nossa caixinha, fora da nossa viseira, fora do nosso quadradinho, fora da nossa caixinha. Isso é paradoxo, tá? Para é aquilo que está fora, né? É grego, é uma palavra grega que fala que paradoxo é aquilo que está fora daquilo que você aprendeu, que aqui é uma coisa que está fora daquilo que você entende, tá? Aí vem o paradoxo. Então vamos lá. O contraponto é, se eu sou um indivíduo indivisível, uno, único, por que eu busco um grupo? Por que eu busco encaixe, reconhecimento, pertencimento? Socialização. Tá? E o paradoxo qual é? Se eu sou um indivíduo, mas não vivo a minha realidade. Eu vivo a realidade dos outros. Então por que eu sou o indivíduo? Se eu sou um indivíduo indivisível, único, inseparável, uno,
Por que eu vivo uma realidade que não é minha? O que faz você tão grandiosa? O que faz você entender que você é tão grandiosa? Ou você não acredita que você é grandiosa? Eu vou te provar que você é grandiosa rapidinho. O que te diferencia? E a gente vai entender aqui, nós vamos entender contraponto e paradoxo quase grudadinho, quase a mesma coisa, tá? Vamos lá. O que diferencia você da inteligência artificial, por exemplo? Sabe aqueles robozinhos que são programados para jogar xadrez, para lavar louça, enfim. Para resolver algoritmos dificílimos. O que é que nos diferencia, o que diferencia você e eu da inteligência artificial? Cri, 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 né? Não sei. A inteligência artificial, ela é programada para fazer certo tipo de funcionalidade. Enquanto nós não somos só programação, nós somos evolução. A nossa programação é evolutiva, ou seja, quem programa a inteligência artificial somos nós. Mas nós não temos capacidade ainda de dar à inteligência artificial a capacidade de evolução. E mesmo que nós consigamos dar a ela a capacidade de evolução, ela vai levar o quê? Milhares de anos para evoluir, assim como nós. Nós estamos sobre a Terra há aproximadamente 60 milhões de anos, nesse planeta. Nessa fisicalidade, nessa existência terrena, nós estamos aproximadamente há 60 milhões de anos. Tá? O homem mais velho já encontrado tem 60 milhões de anos. Tá? Olha que interessante isso, gente. Existe um cientista, um físico, chamado... Enfim, eu só lembro sobre o nome dele agora, que é Moravec. Tá? Ele falando sobre inteligência artificial em 1948... 1948. Já se falava sobre inteligência artificial. Tá? Ele dizia sobre a inteligência artificial que ela é a capacidade de aprender não é só inteligência. Quando você escuta a palavra inteligência, você pensa a capacidade de aprender. Não é só isso. A capacidade de aprender não é só inteligência. A capacidade de aprender é a capacidade de sentir. Tem colinha aqui colada na parede, tá, gente? A capacidade de sentir. Tá? Sentir, e aí a partir do sentimento, da sensação, da emoção, nós absorvemos aquilo ali, tornamos parte da nossa vida, e aquilo que poderia ser muito difícil acaba tornando-se simples pelo nosso processo evolutivo. Então a capacidade de aprender, ela depende de inteligência, sensação, sentidos, tá? E evolução. O que é evolução? É o desenvolvimento contínuo das capacidades e habilidades que nós temos. Tá? Gente, ontem eu parei, eu estava preenchendo alguns dados nos sites, meus sites de agenda, de agendamento e essa coisa toda, que agora eu estou organizando toda a minha vida profissional para poder fazer os atendimentos presenciais, né, lá no nosso espaço. E aí eu estava fazendo uns cálculos ontem, fazendo algumas coisas, e aí um amigo meu fez o texto que foi no meu site de apresentação, tá? No OD. Tá? O OD é um site maravilhoso, um site gratuito de apresentação de profissionais. Então, se você tem algum serviço que você quer prestar, preencha os teus dados, entra lá, se cadastra no OD. O OD é gratuito, ele não cobra nada. E a pessoa entra no OD para procurar um profissional, entendeu? Você pode divulgar o teu OD, o teu endereço de OD, e a pessoa simplesmente ela vai e ela clica diretamente para falar com você no teu WhatsApp, para procurar o teu serviço, o teu produto, seja o que for. É muito legal, achei super interessante, super indico para você. E aí, para falar de mim, uma que eu encho muita linguiça, etc, eu pedi para uma pessoa fazer para mim. E aí o que aconteceu? Quando ele
Ele me fez algumas perguntas, ele fez 10 perguntinhas para mim e aí me mandou o texto. Meia hora depois ele me mandou o texto. Achei lindo o texto, maravilhoso. Está lá no Odd, se você quiser, vai lá e olha. O que aconteceu, meus amores? Aliás, o meu Odd está no link da minha bio, tá? O meu Odd também está lá, assim, acho que conheça um pouco do meu trabalho ou um pouco mais de mim, alguma coisa assim. Eu descobri, através do texto que o meu amigo me mandou, que eu sou terapeuta há mais de 30 anos. Que louco. Eu falei, gente, mas mais de 30 anos. Eu comecei a aprender terapia com 8 anos de idade. A primeira terapia que eu desenvolvi, que eu comecei a fazer na minha vida, foi o tarô. Que na época não era tarô, porque eu não sabia nem que tarô existia com 8 anos de idade. Eu não vivi não fui criado numa família que era assim, versada na espiritualidade, nos assuntos né? Espirituais, astrais, etc e tal. Eu sabia que tinha carta cigana, enfim, baralho, né? Baralho. Então eu comecei a ler baralho comum. Com 8 anos de idade eu descobri que eu sabia ler baralho comum. Talvez um dia eu explique para vocês. Com 11 anos de idade eu já fazia Doim. Eu já aplicava Doim, eu já sabia aplicar Doim. Para quem não sabe o que é Doim, é uma técnica oriental de acupuntura com a ponta dos dedos. Tá? Do Doim, olha só que interessante, o Doim surgiu a partir do I Ching e a partir do Doim surgiram acupuntura, aurículo, reflexologia, EFT. Para quem não sabe o que é EFT, é aquela que faz aqui assim. Não conhece? EFT é Emotional Freedom Techniques. Emotional Freedom Techniques. Né? Técnicas de liberação emocional. Ok? E são todos pontos de liberação de Doim que a gente trabalha. Tá? Com 11 anos eu já trabalhava com isso. Tá? Depois de 30 e... Nossa, com 11 anos. Depois de mais de 30 anos, hoje, eu conheço, acredite se quiser, eu conheço mais de 27 mil pontos no teu corpo e 12 mil chakras. Oi, Alfredo. Você acha que só tinha os 7 chakras primordiais? Não. Nós temos aproximadamente 12 mil chakras no nosso corpo. Por tudo quanto é parte do nosso corpo, tem um vórtice de energia conectado a algum lugar, alguma coisa, algum tipo de energia. E olha que interessante. O que isso tem a ver com coisa, né, gente? Então vamos lá. O pensamento, por que isso me assustou? Porque eu percebi que com mais de 30 anos, olha quanto eu evoluí. Hoje eu estou aqui falando com vocês todos os dias, eu estou apresentando o Exploda-se aqui para vocês todos os dias. Entendeu? Por quê? Porque hoje eu tenho um domínio do meu conhecimento. Por quê? Porque meu conhecimento tornou-se prática e a minha prática tornou-se o meu dia a dia, tornou-se a minha vida, eu me tornei a ferramenta. E quando eu me torno a ferramenta, eu sou capaz de ensinar. Isso é coerência ética, como diz o Mário Sérgio Cortella. Tá? Coerência ética é praticar o que ensina. Praticar o que ensina. Então eu pratico na minha vida a metafísica da saúde, eu pratico bioneuroemoção. Eu sempre falo para vocês aqui, eu não frequento médico. Eu não sei o que é ir ao médico para buscar a cura de alguma coisa, nossa, puta merda. Muito tempo. Não sei mais, já perdi a conta. Por quê? Eu vou ao médico quando eu estou com algum problema agudo. Por quê? Aliás, foi muito engraçado, eu estava fazendo a prova da faculdade ontem e a matéria era saúde pública. E uma das perguntas era o meu ponto de vista sobre por que o SUS tem dificuldades. E aí eu falei que um dos grandes problemas é que a maioria das pessoas não pratica saúde preventiva, sabe? Não dá bola pro chazinho da mamãe, não dá bola pra fruta, pra verdura, e outra para as suas próprias emoções, e aí acaba se acometendo. Primeiro, né? A maioria das pessoas vai
para uma dorzinha de cutícula, para uma unha encravada, um furúnculo, ao invés de ir ao posto de saúde, vai direto para a UPA. A UPA não é lugar para cuidar dessas coisas. Quando não vai direto para o hospital, que é o terceiro nível de atendimento do SUS. Então, enfim, a gente vai conversar sobre isso também, tá, gente? Eu vou atormentar vocês com essas coisas que eu vou começar a ensinar vocês, que isso faz parte do meu trabalho como terapeuta, ensinar vocês a utilizar os sistemas que nós temos de atendimento de saúde no Brasil. Tá? Vou fazer vocês se apaixonarem pelo SUS, garanto isso para vocês. Tá? Tanto quanto eu sou apaixonado pelo SUS. Tá bom? Então vamos lá. Hoje eu consigo dizer para você assim, ó, eu não preciso de médico. Hoje eu não preciso. Talvez amanhã eu venha precisar. Mas o que acontece? Quando eu estou com uma dor, por exemplo, ontem começou uma dorzinha aqui dentro. Tá? Eu tenho de vez em quando, eu tenho um acometimento de aftas na minha boca. E aí o que acontece? Ontem começou uma dorzinha aqui assim, e eu percebi que era uma afta querendo vir para fora. Sabe? Eu chamo minhas aftas de Lázaro. Sabe? Alguém em algum lugar do espaço fala assim, Lázaro, vem para fora. E elas querem vir, sabe? E aí, vamos combinar que afta aqui na frente, para você falar é ruim, para tudo é ruim. Afta é o ó, né? Afta é o ó. Eu falei, não vou deixar, esse negócio não vai acontecer comigo. Eu parei e eu fui direto para a metafísica da saúde e para a bioneuroemoção. Aonde foi, por que foi, o que foi que acometeu o meu organismo e meu corpo está somatizando na minha boca. O que eu não estou falando, ou o que eu estou... né? O que eu não estou falando, ou o que eu estou falando demais. Enfim. Qual a mentira dita ou não dita? E ali eu dissipei, liberei, despolarizei, harmonizei e acordei sem dor hoje. Tive uma noite meio doida. Minha noite foi maluca. Sabe? Eu dormia, acordava, não tive sonho. Mas foi uma noite meio louca. Tá? No entanto, acordei sem dor. Então, eu passo para você aquilo que eu já fiz na minha vida. Eu passo para você aquilo que eu já pratiquei na minha vida. Ou que eu estou praticando. Porque eu sou muito sincero com você. Eu nunca menti para você. Eu sempre disse a você que eu estou aqui para aprender também junto com você. Então, se tem alguma coisa que eu ainda não estou dominando 100%, o que eu faço? Eu te convido para me acompanhar na caminhada. Por quê? Porque eu tenho um pouco mais de experiência e capacidade de consciência de entender os pormenores enquanto a gente está caminhando. Então, o que eu faço? Eu não deixo você cair. Isso é ser um mentor. Então, por que eu faço lives teóricas? Porque eu sou um mentor. Tem umas amigas minhas que me chamam de guru, né? Eu não sei muito bem qual é a diferença entre mentor e guru, entendeu? Mas eu prefiro a palavra mentor. Mentor é aquele que te mostra, ainda que ele não conheça exatamente o caminho, mas ele conhece e tem consciência plena e absoluta de cada obstáculo que se antepõe, que se opõe no caminho, de cada desafio que se coloca no caminho, e ele consegue encontrar razões, consegue encontrar desvios, consegue encontrar atalhos, consegue superar esses desafios. Isso é ser mentor. Por isso que quando eu não conheço 100%, ou quando eu não é questão de não conhecer às vezes eu conheço, eu entendo, mas não vivenciei ainda. Então eu te convido para ir comigo. Você vai comigo e eu vou te ajudando a ter consciência, entendimento, percepção. Por que, por exemplo, que eu criei a jornada da realidade que não te pertence? Porque se você é indivíduo, você precisa primeiro ter consciência de si. É necessário que eu tenha consciência de mim, indivíduo, de mim, eu, para mim. O melhor para mim, de mim. E aí, então, eu começo a produzir, processar situações
para os outros. Só que nós vivemos numa realidade onde nós... O que aconteceu? Nós paramos de viver a nossa individualidade, começamos a viver o que os outros trazem para nós, começamos a vivenciar pactos, laços, lealdades, fidelidades, emoções que não nos pertencem, pensamentos que não são nossos, dores físicas que não são nossas. E aí o que acontece? Quando você percebe, você está achando que a realidade que você vive é a tua. E não é. Por quê? Porque você deixou de ser indivíduo para ser comunidade. Alfredo, é errado isso? Não. Gente, eu nunca disse que é errado. Quem estava na aula de quarta-feira lembra bem do que eu falei. E quem estava na live de ontem também lembra bem, consegue lembrar bem o que eu falei. A questão não é certo e errado. A questão é você reconhecer o que é teu ali e o que não é. E você poder escolher entre uma coisa e outra para saber o que é mais contribuição na tua vida. Vou repetir pela 200ª milésima vez. 98% dos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes e emoções. 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não nos pertencem. Portanto, 98% das nossas atitudes também são nossas, porque pensamentos, sentimentos e emoções geram atitudes. Então, pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, 98% disso não é nosso. Sobra 2% que é nosso. Com esse 2%, se você tiver consciência desse 2%, você é capaz de criar milagres. Você é capaz de produzir maravilhas na tua vida. Mas eu nunca falei que você vai negar aqueles 98%. Por quê? Porque aqueles 98% fazem parte de você. Porque nós somos um na mente do todo. Você não pode negar que você faz parte do coletivo também. E aí é onde entra o que eu estava falando. Por que é que você procura grupo, reconhecimento, encaixe, pertencimento? Por quê? Porque você faz parte de um todo. Você é um comigo e com todas as outras quase 8 bilhões de pessoas da Terra. Tá? Quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Você é um conosco. Você é um com o Sol, você é um com a Lua, você é um com tudo. Nós somos um na mente do todo. Nós somos uma sinapse. Então, aí é onde está o porquê de nós termos esse contraponto na nossa vida. Se eu sou indivíduo, eu busco o grupo por quê? Porque eu também sou grupo. O que eu tenho de indivíduo indivisível, que é só eu, são esses 2%. Que são os 2% que fazem com que você seja capaz de criar. São os 2% que são o teu Deus individual, o arquétipo mais poderoso do universo, que é o eu sou. O ego. O id. Tá? Freud falou de ego e alter ego e Jung falou de id, persona. Tá? Formas diferentes de falar de praticamente a mesma coisa. Linguagens diferentes para falar praticamente a mesma coisa. Tá? Eu prefiro ficar muito mais com o Jung. O Jung tem uma visão mais espiritualizada, mas eu adoro Freud também. Tá? Então esse 2% é o nosso id, é o nosso ego. É o nós de fato. Alfredo, mas tem tanta gente que fala que a gente tem que eliminar o ego. Não, não tem que eliminar o ego. O pastor, o padre, o sacerdote que disser para você que você tem que acabar com o teu ego, foge dele, que ele está querendo te controlar. Foge, corre, porque ele está querendo te controlar. Tá? Não existe eliminar o ego. Você não elimina teu ego. Eliminar o teu ego só com uma faca. Você só elimina o ego quando você morre.
E nem quando você morre. Porque o teu ego que vai embora. E aí pensa, quando você está na consciência, pensa nisso, o teu ego consciente, o teu id consciente, a tua persona consciente. Consciente do passo, consciente da evolução, consciente da escolha, consciente da transformação, consciente da possibilidade. Já pensou isso? É esse 2%. Esse 2%, quando você entra na consciência desse 2%, ele explode. Ele cria um caos criativo extraordinário na tua vida que você se torna imparável. Só esses 2%. Você sabe qual é o problema da gente conseguir encontrar consciência nesses 2%? Nós queremos ser muito racionais, quando na verdade a gente não é. Talvez daqui mais uns 60 milhões de anos, talvez, para frente, tá? Futuro. Talvez daqui uns 60 milhões de anos no futuro, talvez a gente consiga ser mais racional. Talvez a gente consiga ser mais lógico. Mas hoje não dá. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro não sabe o que é lógica. Como assim, Alfredo? Ele resolve questões lógicas, sim, porque nós já temos algum nível de aprendizado nisso. Só que perceba, o nosso emocional, ele tem 60 milhões de anos. Tá? Vamos falar um pouquinho de neurociência agora. O nosso sistema límbico, o nosso cérebro reptiliano, ele tem 60 milhões de anos. Então ele tem todas aquelas memórias instintivas, não é intuitiva, aquelas memórias instintivas de sobrevivência. O nosso cérebro, ele é programado, o nosso intelecto, ele é programado para sobreviver. Por isso que a gente procura grupo. Por isso que a gente procura grupo. Por quê? Porque a gente sabe que unidos somos mais fortes. Por isso que a gente procura grupo. Por isso que a gente procura pertencimento. Por quê? Porque sozinho, muitas vezes eu não dou conta de ir até onde eu quero ir, até onde que eu sei que eu devo ir, ou que eu escolho ir, ou que eu desejo, que eu escolho, que eu quero, enfim, que eu sonho ir. Muitos contratempos, muitos obstáculos podem se impor no meu caminho. Então eu procuro um grupo para eu ter mais força, eu procuro um grupo para eu poder me sentir mais protegido, me sentir mais forte. Instinto de sobrevivência. Então nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso intelecto, ele é programado para a sobrevivência. Por isso eu procuro esse contraponto. Se eu sou indivíduo, mas mesmo assim, eu sendo indivíduo, eu preciso de um grupo para me ajudar a proteger. Eu preciso pertencer a um grupo para que eu tenha como proteger alguém e ser protegido. Compartilhar proteção. Alfredo, mas a gente tem que ser racional, tem que ser pé no chão. É mentira. A gente tem que equilibrar. Não tem como, você não consegue equilibrar. Sabe por quê? Porque você nunca decide pela razão. A tua decisão sempre será emocional. Por quê? Nós temos 60 milhões de anos de emocional, sentimento, tá? E a gente ainda tem a pachorra de falar que nós temos um telencéfalo super desenvolvido. Tá? Nós temos 60 milhões de anos de evolução emocional, sentimental, intuitiva, contra pouco mais de 100 mil anos de pensamento lógico e abstrato. Você está entendendo isso? É por isso que a inteligência artificial ela é capaz de resolver problemas lógicos e abstratos muito mais rapidamente e muito mais facilmente do que nós. Por quê? Porque para ela, nós programamos ela para resolver lógica. Nós não somos programados para resolver lógica. Nós não somos programados para ter
para resolver razão. Porque tem tanto coach, tem tanto treinador que fala assim, você quer ter razão ou ser feliz? Ninguém tem razão. Para, gente. Ninguém tem razão. Nós podemos ter proporção, mas vamos um pouquinho para lá, para a aritmética. Nós podemos ter proporção. Proporcionalidade do que é melhor para nós e do que não é melhor. Do que é contribuição e do que não é contribuição. Isso é proporcionalidade. A razão? Que razão, gata? Que razão? Porque você só tem razão para você mesmo. O único lugar que nunca vai se opor à tua razão é o espelho. Porque por mais que eu te ame, por mais que eu concorde com o que você vier falar para mim, se você me pedir para eu encontrar contrapontos, nossa senhora. Você quer ver uma coisa? Minha amiga agora, nesse momento, daqui a pouquinho, faltam 25 minutos para minha amiga começar a apresentação dela do trabalho de faculdade, trabalho de mestrado, conclusão de mestrado, dissertação dela. E no começo da semana ela estava concluindo os últimos detalhezinhos, eu pensei assim, vou ensaiar ela. Não vou fazer isso. E eu conheço o trabalho dela. Conheço a dissertação dela. Acompanhei ela do começo ao fim da dissertação dela. Falei, vou treinar ela, vou ensaiar. Não vou fazer. Aí parei e pensei assim, não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque por mais que eu acredite, por mais que eu confie, por mais que eu tenha um ponto de vista parecido, semelhante ou até igual ao teu, se você me pedir, eu vou encontrar, no mínimo, 10 contrapontos. E eu vou incorporar o opositor da tua vida. Quer ver uma coisa interessante? Quando eu trabalhei muitos e muito... Agora eu estou querendo voltar, né? Agora eu estou querendo voltar um pouquinho. Voltar não, né? Eu estou querendo reiniciar um trabalho mais social. Além daquilo que eu faço com vocês, eu quero começar um trabalho mais social, como eu já fiz antigamente. Mas não no mesmo tópico. Mas quando eu trabalhei muito tempo com movimentos sociais, terceiro setor, principalmente ligado a SUS, assistência social, essa coisa toda. E quando eu estava em algum congresso, simpósio, seminário, reunião, como é que chama esse negócio? Conferência, né? Quando todo mundo achava que estava assim, não, estamos entrando num acordo. Tinha eu e um amigo meu que fazíamos isso. Quando a gente estava junto era uma merda. O povo ficava arrepiado quando nós chegávamos, quando um chegava e o outro já estava, ou quando a gente chegava junto nas reuniões. Por quê? Porque quando todo mundo estava achando que estava tudo entrando em acordo, que estava tudo se nivelando, ou eu, ou ele, ou os dois levantávamos a mão e falava assim, posso complicar? Sabe, às vezes eu tenho vontade de cursar direito, sabe? Fazer um curso de direito, exatamente por essa minha capacidade. E aí o que acontece? De tanto eu fazer isso pelos outros, eu acabei encontrando alguém que faz isso por mim hoje, meu marido. Eu mando, às vezes eu crio textos, às vezes eu crio artes de postagem, e eu mando para ele porque eu sei que por mais que ele adore, por mais que ele ache lindo, ele vai me arguir, ele vai argumentar a respeito de alguma coisa que faça eu melhorar aquilo. No começo ele me deixava possuído. Eu ficava com ele igualzinho as pessoas ficavam comigo nas reuniões. E aí depois eu me dei conta e falei, nossa, eu achei um doido que faz por mim o que eu fazia pelos outros na época. Sabe? O que eu tenho costume. Porque eu tenho costume de fazer isso. Por que eu estou aqui todos os dias de manhã fazendo lives teóricas? Porque isso aqui não é teoria, isso aqui é energia pura. Eu estou aqui fazendo contrapontos, jogando paradoxos em vocês para mudar os teus paradigmas. Eu sou aquela mãozinha levantada, posso complicar? Esse é o meu trabalho aqui com você. O meu trabalho aqui com você não é massagear teu ego. Amor, entende uma coisa, massagem no ego eu faço no meu. Porque massagem no ego é responsabilidade sua massagear teu ego. Ó, falei nele, ele escutou minha voz lá no escritório dele, já entrou aqui, ó. Sabe? Massagem no ego a gente faz na gente. A gente não espera os outros fazerem massagem no nosso ego.
Porque quando alguém faz massagem no meu ego, eu já falo, para de bajulação. Eu não gosto de bajulação. Eu não bajulo e não gosto de ser bajulado. Quando eu faço um elogio para alguém, nunca é bajulação. É sempre algo sincero do fundo do meu coração. Nunca é bajulação. Então você tem que tomar muito cuidado quando você me elogia, porque eu percebo, eu sinto na energia, eu sinto na consciência se aquilo ali é bajulação, só para faz de conta, ou se aquilo ali é realmente um elogio. Então eu acato, eu recebo. Mas eu também não fico bêbado com elogio, não. Já falei isso para você essa semana mesmo. Quem dá ouvido a elogios também dá ouvido a críticas. Então eu agradeço o teu elogio porque eu sei, mas eu agradeço o teu elogio por quê? Porque eu sei que é uma forma de você reconhecer algo de legal que tem em você, porque você só reconhece em mim o que tem em você também. E isso faz parte desses 2% do indivíduo. E isso faz parte desses 2% do eu-id, do ego. Tá? A corrupção das palavras e da linguística ela chegou a um nível que, por exemplo, na Grécia, a palavra idiota é do grego. É uma palavra grega que fala id, eu, o ser, tá? Ota é aquele que tem o olhar para si. Ota tem a ver com o umbigo. Então quando a gente fala, ó, fulano tem um rei na barriga, fulano só pensa em si, fulano é egoísta, tá? Se bem que não era exatamente essa a conotação também, vamos entender, tá? Mas na Grécia, basicamente, a palavra idiota tem a ver com isso. Hoje em dia, graças aos retardados da psiquiatria, sabe? Já conto pra você, Ieda, só um minutinho. Graças a alguns retardados da psiquiatria, tá? Idiota é uma pessoa que tem retardo mental. Hoje em dia é assim que funciona. E aí virou até ofensa. Mas idiota na Grécia Antiga era aquela pessoa que não era política. Que não tinha, que não era versada, que não era letrada nos assuntos sociais. Normalmente os agricultores, aquelas pessoas mais simples que viviam as suas próprias vidas, sem se envolver muito na política, sem se envolver muito na democracia. Então, idiota, na Grécia, era o oposto de políticos, ou seja, aquele que dá atenção à polis, à comunidade, à sociedade. Entendeu? E a gente corrompeu tanto a palavra que hoje em dia idiota é o alienado, não é nem o alienado, realmente a pessoa doente mental. E virou ofensa, se você me chama de idiota. Ai, eu me chamou de idiota. Como que a gente consegue perceber, então? A Ieda trouxe uma pergunta legal. Obrigado, gratidão, Ieda. Como que a gente consegue perceber se aquilo ali é verdade ou não? Chama por ela. Vocês podem perceber que toda vez que vocês fazem um elogio para mim aqui, eu posso, às vezes eu até esqueço de falar em voz alta. Mas aqui eu faço. Eu falo, verdade? Aí vocês me mandam um elogio maravilhoso. Nossa, Alfredo, balali, balalá, é verdade! Essa chave abre tudo. Porque quando você fala verdade, se aquilo for mentira, cai por terra. Cai por terra. Você percebe a energia, a mudança energética. Teu peito, ele muda. Se você tiver na consciência, na posse, no reconhecimento dos teus 2%, nossa, fica mais fácil ainda. Você só para, a pessoa te manda aquele elogio assim, uau! E aí você recebe aquilo, e aí aqui dentro você só fala assim, verdade? E aí você percebe aquele castelo de cartas ruindo, quando é mentira. Por quê? Porque frente à verdade, nenhuma mentira consegue permanecer. Frente à verdade, a mentira perde o valor. Você chama a verdade para o momento em que você precisa que ela esteja presente. E, na verdade, você precisa que a verdade esteja ali o tempo todo. Porque você não é boba, você não é tola de querer viver uma mentira. Apesar de que a gente vive. Porque aquela realidade lá fora, aqueles 98%, muitas vezes
uma boa parte do teu dia, aqueles 98% não são a tua verdade, a tua realidade. São uma mentira imposta para você. E quando você percebe que essa energia está assim, você faz essa pergunta assim, ó. Verdade. Qual a mentira dita ou não dita está presente aqui que eu não estou percebendo? Verdade. Qual a mentira dita ou não dita está presente aqui que eu não estou percebendo? Percebe? Você sentiu uma alteração? Tem uma alteração de energia no espaço. E por que eu estou percebendo isso agora só mostrando para vocês? Porque nós sempre temos alguma coisa à nossa volta, ainda que não nos pertença. Mas lembra que eu falei? 98% é do inconsciente coletivo. Então sempre vai ter alguma mentira dita ou não dita, ou a energia dela, ou a impressão magnética dela perto de nós. Então sempre vai ter alguma coisa. Então você percebe, dissipa e libera, despolariza e harmoniza, devolve ao remetente com consciência anexada e ó, segue o teu rumo, segue o teu caminho. Por quê? Porque quando você... Uau! Ó, legal, viu? Chega a dar até um suspiro. Quando você dissipa e libera a mentira da tua vida, ai, dá uma leveza, gente. É uma delícia, é muito gostoso. Essa leveza que a verdade traz, porque a verdade é leve. Ai, a verdade dói. Não dói. A verdade só dói para quem é frouxo, covarde. A verdade é leve. A verdade é sutil, é sublime. A verdade é maravilhosa. Então aprende isso. Quando alguém vê, seja crítica, julgamento ou elogio, não importa. Se for elogio, você faz aquele assim, aquela bem receptiva, assim, ai, verdade, você acha isso? Às vezes até a própria pessoa que elogiou vai dar uma gaguejada, você vai perceber que ela meio que perde o rebolado, porque quando você invoca a verdade, a mentira cai por terra. E se for uma crítica ou um julgamento que a pessoa estiver tecendo um feedback, sabe? Aquela feedback, a crítica construtiva, né? Se for alguma coisa assim, faz a mesma coisa. Verdade? Com um sorriso no rosto. Verdade? Pá! Você transforma aquilo num ioiô e aquilo volta na cara da pessoa. Porque quando a pessoa está te criticando, ela não está falando da tua dor, ela está falando da dor dela, ela está falando da ferida, do que ela sente, não de você. Você está sendo só espelho. E assim você começa a reconhecer a tua realidade. A realidade que é realmente para você. E aí você começa a perceber que você ainda é muito jovem nessa brincadeira. E você pode crescer muito mais se você se permitir evoluir dentro da realidade que realmente é tua. Quando a gente entra nesse nível de consciência, a gente começa a parar. É engraçado isso. É paradoxo. Né? Mas quando a gente entra nesse nível de consciência, o que acontece? Nós paramos, ou pelo menos nós temos a oportunidade de parar, de buscar referência lá fora. Sabe? O Alfredo é inteligente por quê? Comparado a quem? Inclusive eu tenho uma amiga minha professora, que ela dava aula na escola, e disseram para ela que havia um aluno com habilidades especiais. Havia um aluno com habilidades especiais. Vocês estão me ouvindo? Havia um aluno com habilidades especiais na escola. E aí ela falou assim, nossa, mas que habilidades especiais são essas? Altas habilidades. Na verdade, não eram nem habilidades especiais, eram altas habilidades. Ela falou, mas que altas habilidades são essas? Ele tem que ser melhor do que eu na idade dele, então. E ela não estava errada. Em falar dessa forma, ela não estava errada, não. Ela estava muito, muito correta em dizer isso. Né? Porque se você fala, eu tenho altas habilidades, você precisa se destacar de todo mundo. Se você diz que tem altas habilidades, mas não se destaca de ninguém, quem nunca assistiu um rapaz fora da média, acima da média, um rapaz acima da média. Quem nunca assistiu esse filme é com a Whoopi Goldberg. Tá? Assista esse filme, ele é um filmezinho pastelão, mas você vai entender exatamente o que eu estou falando. Ter altas habilidades não é suficiente se você não sabe usá-las. Altas habilidades todo mundo tem.
Todo mundo tem altas habilidades. Tá? Quem já assistiu um rapaz acima da média, um garoto acima da média, alguma coisa assim com a Whoopi Goldberg, sabe exatamente o que eu tô falando. Tá? Sabe exatamente o que eu tô falando. O que acontece, meus amores? Vamos lá. Eu busco referências. Por exemplo, essa minha amiga, o que ela fez? Ela falou, ele tem que fazer mais do que eu fazia na idade dele. Por quê? Porque ela foi para a escola sozinha, com 5 anos de idade, ela foi para a primeira série sozinha, papai não levou, mamãe não levou, ela estava sem fazer nada em casa, ela pegou, desceu a rua de casa, tinha uma escola na esquina, ela foi lá, entrou e foi falar com a diretora, com 5 anos de idade. E a diretora queria saber, arguir dela, começou a argumentar com ela por que ela... Não, porque eu não estou sem fazer nada em casa, os meus irmãos estão tudo na escola, eu também quero vir para a escola. Aliás, é essa minha amiga que agora está defendendo a dissertação de mestrado dela. Agora a banca dela está começando daqui 10 minutos. A banca dela inicia às 10 horas. Sabe? É uma pessoa extremamente inteligente. Realmente que prova ter altas habilidades. Sabe? É uma polimata. Realmente uma polimata. Entendeu? Então, qual que é a referência dela? Ela. Então por que a gente busca referências lá fora e a gente fica se comparando aos outros? Ah, mas... né? Eu estudo neurociência, eu sou cabalista, eu sou uma pancada de coisa. Ah, mas eu não sou igual o Rabino Dudu. Ah, mas eu não sou igual o professor Daniel. Ah, eu não sou igual o fulano de tal. Eu não sou igual o Tony Brown. Eu não sou igual e nem quero ser igual a eles. Porque eu tenho o meu jeito de entender a vida, o mundo, e eu estou... Se você está aqui comigo, é porque você quer ouvir, você se conecta, você está sinergeticamente ligada a mim por conta disso. Porque se você se ligasse energeticamente ao Rabino Dudu, você não estaria aqui comigo. É verdade sim, Ida. Verdade sim. Porque ela já sabia ler, ela só não sabia escrever. Olha que interessante. Ela já sabia juntar as sílabas, ela já sabia fazer, ela já sabia ler, olhar a palavra e dizer qual era, ela já sabia aos 5 anos de idade. Ela só precisava aprender a escrever, que escrever ela não sabia. Ela não sabia o que era o quê. Ela não sabia as letras separadas, ela não sabia as sílabas separadas, ela só sabia ler a palavra inteira. Por quê? Por assimilação. Olha que interessante. Métodos de aprendizagem, tá, gente? São métodos de aprendizagem muito mais antigos do que esses métodos didáticos, pedagógicos que foram inventados no século XIII. Tá? Mas sim. Sim. E assim, não é uma questão de QI, tá, gente? Não tem nada a ver com QI. Aliás, fujam de gente que fala de QI para vocês. Porque eu acabei de falar agora há pouco, inteligência não é a capacidade de aprender. Inteligência é outra história. Não acreditem em todos os conceitos que são impostos para vocês. Não acreditem em tudo, nem que eu falo. Eu quero mais é que vocês questionem mesmo. Eu não estou aqui para vocês acreditarem. Ah, e o Alfredo tá certo. Não, eu quero que vocês experimentem, testem. Se funcionar, vocês passam a dizer assim, não, aí realmente o Alfredo tá certo. Mas tá certo por quê? Porque eu testei na minha vida, funcionou, deu certo, então eu acredito no Alfredo. Você não precisa acreditar em mim. Nem quero. Eu estaria indo contra a Cabala, que é o meu princípio mais forte de vida, é a Cabala. Tá? É o meu princípio de entendimento da vida mais poderoso, mais forte na minha vida é a Cabala. Então eu estaria indo contra tudo o que eu aprendi a minha vida inteira estudando Cabala, desde os 12 anos de idade, são 30 anos estudando Cabala. Tá? Eu estaria negando tudo isso se eu dissesse para vocês, acredite em mim. Porque o que eu estou falando aqui é a minha verdade. Se não fizer sentido para você, não vai ser a tua verdade. Então, fechou? Não estou eu aqui, 56 minutos de live de novo, gente. Olha que loucura. Eu gosto de falar, hein? Aliás, ontem eu falei que eu terminei a live, fiquei chateado porque a live não ficou salva, não consegui salvar a live. E aí eu quase morri de rir com a minha amiga, porque ela falou, eu tinha falado uma frase, né, com vocês, e aí depois ela mandou mensagem para mim, ela falou assim, eu nunca ouvi aquela frase que eu falei, que eu disse que eu falei mais do que o homem da cobra. E é um ditado lá do sul, que a gente tem costume de dizer, né? Que é o homem da cobra é o homem que fala demais.
né? Se referindo à cobra como a nossa língua, né? Enfim. E aí eu achei muito engraçado. Mas acontece, meu amor, acontece. Você quer ver uma coisa interessante? Eu, quando fui para a escola, eu fui para a escola com 7 anos porque a diretora não quis me aceitar com 6. Eu queria ir para a escola com 6 anos, mas a diretora falou assim, não, deixa ele brincando em casa mais um pouquinho. Aí o que minha mãe fez? Minha mãe comprou caderno para mim, minha mãe comprou lápis, e eu comecei a escrever em casa. Quando eu fui para a primeira série, eu já tinha assinatura, já sabia escrever meu nome, né? Para mim aquilo era uma assinatura. Eu já sabia escrever meu nome, já sabia ler e soletrar jornal. Eu só não tinha o entendimento, porque é assimilação, né? É a aprendizagem ocular, né? Aprendizagem ótica. Eu só não conseguia separar a sílaba. Eu sabia soletrar, eu sabia que aquela letra era aquela letra, mas eu não sabia como é que eu juntava para ficar certo. Mas eu já tinha noções de escrita. Entende? Então é muito interessante essas questões, porque aí o que aconteceu? Quando eu cheguei na primeira série, eu já tinha um entendimento, então eu ficava muito irritado com os meus outros alunos, com os meus outros colegas de classe. E aí o que a professora, qual foi? Olha, na primeira série primária, gente. Primeira série primária. O que a professora teve que fazer para me deixar quieto? Porque eu terminava a minha tarefa, os meus afazeres eu terminava antes de todo mundo, e aí eu queria conversar, eu queria bater papo, eu queria, sabe? Coisa de louco. O que a professora fez? Principalmente com relação à matemática. A professora olhou para minha cara e falou assim, Alfredo, você está bem? Então, professor, já acabou? Já, professora. Então levante e vê os teus coleguinhas que estão com dificuldade e vai ajudar eles. Dona Rosângela, minha amiga até hoje. Minha amiga até hoje. A gente é super amigo. Professora Rosângela Garcia. Ela mora em Itajaí até hoje. Só que hoje ela trabalha na Univale, na universidade lá. Entendeu? E aí ela me colocou como um monitor dos meus coleguinhas. E eu comecei a ensinar meus coleguinhas e aquilo começou a me dar prazer. E aí, não parei mais, né? Estou até hoje ensinando. Mas funciona, acontece sim, Ieda, acontece mesmo. Se você for ler um pouquinho de Piaget, um pouquinho de... eu esqueci o nome dela agora. Como é o nome dela, aquela educadora? Eu esqueci o nome dela aqui. Montessori. Se você for ler Piaget, Montessori, você vai ver muito a esse respeito, a respeito dessas crianças que já nascem com um nível de cognição, já uma predisposição à instrução. Isso é mais comum do que a gente acredita. É porque hoje em dia a gente ensina os filhos da gente a ter muita preguiça de ir para a escola, preguiça de ler e essa coisa toda. Entendeu? Mas tem famílias que isso acontece com mais comum por conta de já ter professores na família, pessoas que gostam de ler na família, etc. e assim por diante. Entendeu? Meus amores, falei mais do que o Homem da Cobra. Estamos batendo 1 hora de live. A nossa live do Exploda-se é para ser meia hora. Eu estou fazendo umas lives compridona aqui com vocês. Tá? Enfim, hoje à noite, aula do Exploda-se. Tá? Se você tiver, igual a Ieda, com dificuldade de entrar, de achar o link do grupo, você entra em contato comigo no direct e aí eu te mando o link direto do grupo para você acessar o grupo, tá bom? O grupo é do WhatsApp, tá bom, meus amores? E aí você acessa o grupo, fica lá, porque eu só passo o link da live lá no WhatsApp. Eu não tenho como colocar aqui para vocês, tá? Vou pensar, vou ver se eu consigo colocar hoje para vocês, que aí vocês clicam no link da minha bio e vão direto para a live. Já que, né, quem quiser assistir ao vivo, assiste gratuitamente, né? Um beijo para vocês, a gente conversa ao longo do dia, eu quero contar mais um monte de coisa para vocês ao longo do dia, mas por enquanto, o nosso Exploda-se fica por aqui, a gente se vê amanhã às 8. Lembrem-se que às 9 amanhã eu tenho aula, tá? Estou fazendo a especialização em neurociência, e então amanhã o Exploda-se é às 8 da manhã. Beijo para vocês no coração. E a gente se vê no decorrer do dia. E hoje à noite na nossa aula, tá bom? Tchau, tchau.